Depois de um longo dia de trabalho ou logo depois do almoço, dormir é uma das atividades mais conhecidas e praticadas pelo homem. Durante a vida, passamos mais de 20 anos dormindo. Mas apesar de já ser um velho conhecido, o sono ainda é uma ciência nova que guarda muitos segredos. A medicina do sono é muito nova dentro de toda a medicina. Por quê? Porque antes se acreditava que durante o sono desligava o organismo e depois ele ligava e que não tinha nenhuma função. A partir do momento que se desenvolveu o eletroencefalograma para ver epilepsia e convulsões e outras doenças, começaram a se utilizar o eletroencefalograma para se analisar o sono. A partir daí que a medicina do sono cresceu e é uma das áreas que mais tem crescido no mundo. Então, quando nós dormimos, o nosso hemisfério cerebral ele tem ondas cerebrais específicas que fazem com que a gente tenha essa característica de estar quieto e sem responder a estímulos externos. Mas diferente do que se pensa que estamos sem fazer nada, o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, ele é alvo de diversas funções durante o sono. O sono, ele é uma das funções básicas do organismo, né? Ele é essencial para o funcionamento fisiológico, tanto funcionamento fisiológico quanto funcionamento psicológico, bom funcionamento psicológico do ser humano. A privação de sono, na verdade, quando ela é tanto voluntária quanto involuntária nos casos de insônia, voluntária nos casos em que a pessoa trabalha demais ou acaba não tendo tempo para dormir, ela acaba gerando transtornos psiquiátricos, grande parte das vezes, né? E a gente diz que o sono, ele tem a função reparadora, né? Se fosse para dizer em poucas palavras, assim, ele tem uma função reparadora não só do corpo, mas também da mente. Então, ele é essencial para que a mente continue funcionando normal. Além da secreção do hormônio de crescimento, diversos outros hormônios, eles são secretados seguindo o ciclo do sono e da vigília. Então, não só quando você dorme, aí o hormônio é secretado, mas às vezes também seguindo o ciclo luz e escuro. Então, hormônios também são regulados por isso. Além disso, processos de fixação de memória, tem fases específicas do sono que contribuem para isso. Por isso, ao estudar, ao ler alguma coisa, o período de sono é importante para que se haja fixação desse conteúdo na memória. A vida atual na sociedade moderna está muito, não é mais, o sono ele não é mais visto como uma coisa primordial como ele era antigamente, né? Eu até uso uma associação que eu acho bastante interessante, que assim, o homem primitivo ele surgiu suprindo as necessidades básicas dele. Então ele trabalhava para se alimentar, tinha momentos de lazer e tinha os momentos de sono. Hoje em dia não é mais isso que você vê. Ele trabalhava para viver, né? Hoje em dia, a grande parte das pessoas vive para trabalhar, né? E aí isso faz com que elas se privem do resto, então das outras coisas que também são essenciais para o bom funcionamento da mente e do organismo também, né? Como o sono, o lazer. Até não muito tempo atrás, as pessoas conseguiam dividir o dia em 3 fases, assim, 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Mas hoje em dia, a competitividade, a tecnologia, as coisas como elas estão sendo exigidas do ser humano, elas não permitem com que ele tenha todas essas fases que são necessárias, né? E isso faz com que ele vá tendo, ou voluntariamente, digamos, no sentido de, se ele trabalha demais, ele não vai ter horário para dormir, então uma insônia uma privação de sono voluntária, no caso, como quando esse estilo de vida provoca muitas vezes a ansiedade e a depressão, o que faz com que gere a insônia involuntária, né? Então as noites são cada vez menos dormidas mesmo. Tem pessoas que precisam de 9, 12 horas para se sentir bem, são os chamados dormidores longos. Tem pessoas, isso é determinado geneticamente, que precisa menos de 4 horas para se sentir bem para todas as atividades. São os dormidores curtos.
Tem pessoas que têm atraso de fase, ou seja, vão dormir tarde e acordam tarde. Por exemplo, dormir às 4 horas da manhã e acordam 1 hora da tarde. E para eles isso é normal. E tem os que são adiantados de fase, vão dormir cedo e acordam cedo. E para complicar tudo isso, existem os intermediários, dormidores curtos com avanço de fase. Então, para cada indivíduo, para a gente descobrir qual o sono normal, a gente precisa saber a faixa etária, precisa saber quais são os hábitos, o que determina geneticamente. Existem as pessoas que são os dormidores curtos e os dormidores longos, né? Os dormidores curtos são pessoas que têm pouca necessidade de sono, então pessoas que dormem 4 a 6 horas por noite e ficam bem. E existem os dormidores longos, são pessoas que precisam de cerca de 9 horas. Então essas pessoas, elas já estão prejudicadas pela genética dela. Você pensa assim, pela genética ela já está prejudicada, porque ela vai ter que se submeter a uma vida em que se adapta mais fácil quem dorme menos, quem tem mais tempo para tudo. Então isso é muito prejudicial para a saúde mental. Um sono normal de uma criança de 8 dias de vida, 14 dias de vida, 1 mês de idade, o normal é que ela durma 16 a 17 horas e que metade do sono é sono durante a noite e metade é sono durante o dia. Agora é diferente de um pré-adolescente que costuma dormir de 7 a 8 horas e dormir mais tarde e acordar mais tarde, que é diferente de um idoso de 80 anos, que ele tende a ter um adianto de fase, ou seja, ele tende a ter sono antes e a acordar antes, por volta de 8, 9 da noite, acorda 3, 4 horas da manhã. Então, quando a gente fala em sono normal, a gente primeiro precisa posicionar em que idade que a gente está.